Boa noite a todos os espectadores aqui do nosso canal da Astor Capital. Estamos aqui em um momento excepcional e extraordinário para falar de macroeconomia, com um dos grandes amigos aqui da Astor, da casa, o profissional de longas experiências, né, e tecnicamente, quando a gente fala de macroeconomia, é uma grande referência para nós, inclusive, né, nas discussões aqui sobre estratégia de alocação, investimentos dentro e fora do Brasil, é alguém que a gente respeita muito a opinião, né, e as perspectivas que, né, vêm ali dos seus estudos e sobretudo das suas sugestões, né, dos seus insights em relação a cenário e momento macroeconômico. A gente vai bater um papo hoje com a Oded Cunha, né? A Oded que tem aí uma carreira tanto na iniciativa pública quanto, né, eu diria que a maior parte do tempo hoje, né, sempre voltado para a iniciativa privada. É um economista gaúcho, foi secretário de Finanças do Estado do Rio Grande do Sul, né? Após isso, né, além da atividade como economista, vem aí colecionando participações em conselhos de administração, conselhos esses que eu posso citar aí desde Gerdau, a Banco Pan, a Grupo Edson Queiroz, a Cornélio Brenan. Então, estou falando aqui de, né, setores diversos, regiões diversas e atuações, inclusive, internacionais, né, multinacionais. Hoje a gente vai conversar com a Oded muito sobre o nosso momento, né, macroeconômico, fazendo uma abordagem aqui preliminar, né, nacional, falando um pouco aí das perspectivas sobre a economia do Brasil, né, falar um pouco de crescimento, de juros, inflação, toda essa composição aí de projetos de lei, medidas provisórias no âmbito político, e principalmente falar um pouco também sobre o cenário macroeconômico internacional, entendendo, né, esse momento, no mínimo, peculiar lá fora, né, e quais são os grandes efeitos que isso vai causar, ou, né, tende a causar, está causando na economia brasileira, né, principalmente aí pelo cenário guerra, pelo cenário economia barra, né, com ênfase em inflação aí americana, essa taxa de juros, né, no mínimo diferente. Então a gente vai bater um papo agora com o nosso amigo Oded Cunha. Oded, seja bem-vindo, obrigado pela sua participação e vamos à primeira pergunta. A gente tem passado aí, acho que finda-se o primeiro ano do novo governo agora, né, em 80 dias mais ou menos, a gente está chegando no final de 2023, muita coisa aconteceu, né, acho que fazendo um retrospecto aí desde início de janeiro, com o caso de Americanas, depois Light, depois uma série de debates e questões políticas, agora mais no fim a gente tem falado muito sobre toda a estruturação tributária que pode mudar, principalmente começando lá a falar de offshore, depois fundos exclusivos. Então, tem muita coisa acontecendo no Brasil, né? Por fim, agora também no início do segundo semestre, a gente também já inicia a ver o movimento do Banco Central, né, em começar a cortar alguns basis points aí, né, 2 vezes já seguidas na Selic, mas a gente ainda não tem muita clareza, né? Você tira também pelo movimento aí da bolsa, pela reação do mercado, com muita coisa acontecendo também, que não depende aqui da nossa gestão, né, e da economia nacional, mas acho que tem muitas dúvidas pairando, né? E aí te escutar, te entender, então, o que você tem visto aí de Brasil, acho que toda semana é um fato novo, muda muita coisa, mas o que você está pensando aí depois de praticamente um ano de novo governo fechado e os próximos períodos aí, o que a gente pode esperar da nossa economia? Obrigado, Morel. Deixa eu tentar falar um pouco, começando falando sobre como que eu vejo a economia brasileira já há um período mais longo, nas últimas décadas. É uma economia que tem tido dificuldade de acompanhar o ritmo de crescimento global, né? O mundo cresce de uma maneira bastante robusta nas últimas décadas, apesar de crises extemporâneas aqui e lá,
né? Lá na década, em 2007, a crise do Lehman Brothers, 2008, depois você tem guerras aqui e lá, mas quando a gente olha assim ao longo das últimas décadas, o mundo tem crescido próximo a 3,5%, que é um crescimento bastante robusto. O Brasil não tem conseguido acompanhar esse crescimento nas últimas décadas, principalmente desde a década de 80. Ele cresce menos, né? Cresce para uma média próxima a 2%. Na última década, cresceu muito pouco, mais próximo de 1%. Eu já vou chegar nesse ponto, porque nós temos tido duas surpresas interessantes, tanto no ano passado quanto nesse ano, em dois governos diferentes, com crescimento chegando a 3%, e aqui cabe essa pergunta: tem alguma coisa que está mudando? Mas até lá, até responder esse ponto, o fato é que o Brasil tem crescido menos, né? Então a gente começa um ano com um novo governo, e o governo que foi eleito, ele toma uma decisão, junto com o Congresso, de aumentar gastos públicos, né? Se aprovou uma PEC que é muito relevante em termos de aumento de gastos, a gente está falando aí de gastos de mais de 1% do PIB, num Estado brasileiro que, cronicamente, vem tendo déficit nos últimos anos. Então, o fato de o governo ter aprovado esse aumento de gastos e, ao mesmo tempo, ele ter colocado o chamado novo arcabouço fiscal, né, tendo substituído o teto de gastos, que chegou no seu limite, o governo não conseguia mais cumprir, mas também não dá para deixar a coisa totalmente solta, não dava para deixar o governo dizendo simplesmente que o déficit ia continuar aumentando, que a dívida pública ia continuar aumentando. A gente sabe dos efeitos disso no mercado, sobre taxas de juros, não só de curto prazo, mas de longo prazo. Então, o governo disse: não, nós vamos fazer outra coisa, nós vamos colocar um novo arcabouço fiscal, nós vamos botar um limite para o crescimento de gasto. À medida que a economia e a arrecadação cresça, o gasto não vai crescer na mesma proporção, e isso, de algum jeito, vai acalmar os mercados. Ao longo dos anos, nós vamos para uma situação de endividamento melhor. Foi isso que o governo tentou vender. Eu diria que o mercado comprou em parte isso no início, né? O Congresso e o governo chegaram à definição do arcabouço fiscal, mas esse arcabouço fiscal, para funcionar, principalmente nesses próximos 2 anos, ele depende de aumento de arrecadação do governo, né? Tem um buraco aí entre 1 a 2% do PIB que precisa ser suprido, e é por isso que o governo está fazendo esse esforço doido aí de muda a regra do CARF, tenta mexer na questão de depósitos judiciais, pega uma série de receitas que são receitas extraordinárias, né? Elas têm limitação ao longo do tempo, para tentar, de algum jeito, chegar próximo desse cumprimento da meta de zerar o déficit no próximo ano, que foi o que foi prometido, e o mercado, em parte, havia aceito isso, né? E isso acalmou um pouco os mercados, a curva de juros começou a ceder. Mas o fato é que, à medida que a gente está chegando próximo ao final de 2023 e 2024, o que a gente olha é que vai ser provavelmente muito difícil de o governo conseguir cumprir com essa meta. E isso tem impactos, evidentemente, na própria expectativa de queda de taxa de juros, que é um outro capítulo importante, né? Nós estamos falando aqui da parte fiscal, do governo federal, do fato de que ele subiu gastos, vai ter que subir a arrecadação, estou convencido disso, né? Infelizmente, o Brasil vai ter mais algum aumento de carga tributária, e acho que isso não vai mudar. A carga tributária no Brasil já é alta para o nível de renda per capita do Brasil, mas não vai mudar enquanto a gente não modificar a forma como o Estado brasileiro, o Congresso, a própria sociedade enxerga o tema do gasto público. Aqui a gente sempre acha que todo quanto é problema que você tem de funcionamento na sociedade vai ser resolvido com mais dinheiro público, mais gasto na educação, mais gasto na saúde, mais gasto na segurança. A gente discute muito pouco a eficiência desse gasto, como ele está sendo gasto, e aí não tem limite. E aí como é que você conserta isso no final? Aumentando carga tributária. Só que o Brasil já tem uma carga tributária aí de 33%, 34% do PIB, que é muito alto para o nível de renda per capita. Bom, mas como não se faz isso, a gente continua nesse lado, aí vamos para a história do Banco Central, né? A parte da política monetária, que é importante para os juros. Como o Banco Central, na minha opinião, pode ter errado lá atrás, quando botou o juro muito baixo, mas acertou em ser duro quando a inflação começou a subir muito, ele agora está com espaço para poder reduzir taxas de juros, né? Não é um espaço ilimitado, mas a inflação cedeu, a inflação observada cedeu. A gente olha para diferentes setores de alimentos, serviços em geral, e isso fez, junto com o arcabouço fiscal, mesmo com essas dúvidas, uma combinação de coisas que fez com que as expectativas de inflação começassem a se reduzir. Elas estavam lá muito próximo de 5% e agora caíram para debaixo de 4%, né? 3,80%, 3,5% para os próximos anos. E eu, então, acho que tem um espaço, sim, para o Banco Central continuar reduzindo juros, aí de 11,75, né, chegando até 11,75 para o final do ano, e o mercado ainda continua apostando alguma coisa como 9 no próximo ano, e depois estabilizando em alguma coisa como 8,5 de 2025 para frente,
com a inflação próxima de 3,5%, né? Um pouquinho acima da meta, dentro do intervalo de tolerância, porque a meta é 3%. Então, a gente está falando de um juro real de 5%, que é alto para os padrões internacionais, né? Mas para a economia brasileira parece que é o possível para a economia brasileira. Então, é um cenário relativamente mais calmo de política monetária e de taxa de juros para frente do que nós vivemos nesses 2 últimos anos, com uma taxa de juros muito alta, gerando muita preocupação sobre o nível de endividamento das empresas, das famílias, né? Então, assim, a gente tem um cenário de incerteza fiscal, né? Mas com um espaço ainda para o Banco Central reduzir taxas de juros. Se elas vão ser reduzidas mais ou menos, aí vai depender disso, de quanto que a política fiscal consiga chegar a algum equilíbrio, mesmo que por aumento de arrecadação, né? E outras ações de governo. Agora, de novo, a gente tem que parar de pensar no Brasil que é taxa de juros que resolve o problema de crescimento econômico, né? O crescimento econômico no Brasil ele depende principalmente do tema de produtividade, de eficiência da economia, de custos mais baixos. E quando a gente fala de produtividade, a gente fala produtividade da mão de obra, investimento no setor produtivo, em infraestrutura, marcos legais que funcionam, uma disposição de ambiente de negócios, de governo, setor privado, a promover investimentos privados, regras estáveis, né? Isso acho que foi uma coisa, sim, a gente já falou de uma série de dificuldades desse novo governo, mas, de algum jeito, eu acho que o governo, lá no início, tinha tentado mexer mais abruptamente em regras, como saneamento e outras, e tomou uma resistência grande de Congresso, mercado. Eu acho que isso foi saudável, se parou de falar um pouco disso. Eu não tenho muita expectativa de, por exemplo, que a gente vai fazer grandes avanços de privatizações do governo federal, né? Isso não parece estar dentro da lógica do novo governo, mas pelo menos aquelas mudanças mais bruscas que assustaram muito o mercado no início, no marco do saneamento, foram, né, barradas e não devem prosperar. Isso é bom, o setor privado tem um caminho grande ainda de investimentos em infraestrutura que eu acho que é importante, podem ajudar. Então, o crescimento econômico é muito mais só do que taxa de juros, tá? E aqui eu acho que é o último ponto que eu queria comentar aqui nessa primeira resposta aqui sobre o Brasil. Eu acho que a gente precisa esperar mais um pouco de tempo, mas assim, o Brasil que vinha crescendo muito pouco, próximo de 1%, o ano passado, a gente começou o ano de novo com a expectativa de mercado, os agentes falando em 1,5%, e a gente acabou com 3% de crescimento. Esse ano foi a mesma coisa, na virada do ano tinha uma expectativa de crescimento mais próximo para 1, o mercado já está convergindo para alguma coisa próxima de 3 de novo. E tem muita gente boa que eu respeito, né, e que olha dados, estatísticas, e diz, olha, será que tem alguma coisa que está mudando do ponto de vista de produtividade no Brasil? Porque a gente fez uma série de reformas, principalmente lá com o governo Temer, legislação trabalhista, concessões e privatizações, independência do Banco Central, que depois continuou também, apesar de todas as discussões com o governo Bolsonaro, criticando taxa de juros, mas continuou no governo Bolsonaro. Então, assim, teve alguma sequência de reformas que talvez possam ter melhorado o ambiente de negócios e o aumento de produtividade, que não tem a ver com as políticas agora de curto prazo desse governo, evidentemente, mas que podem ter gerado um ambiente de crescimento maior. Eu acho que a gente só vai tirar essa dúvida com uma série estatística mais longa, à medida que a gente entre para o próximo ano. Mas o que a gente sabe de literatura, experiência concreta de outros países é que reformas pró-ambiente de mercado, privatizações, concessões, regras institucionais, como independência do Banco Central, melhoram a capacidade de crescimento. Demoram para dar resultado, mas depois melhoram. Foi assim em todas as partes do mundo. Bom, se o Brasil vai continuar fazendo, a gente não sabe, né? Eu gostaria de acreditar que isso, talvez o governo Lula seja um pouco mais resistente em coisas como privatizações, concessões, mas de um jeito ou do outro, com uma série de preocupações que os setores têm, está com cara de que vai sair uma reforma tributária. E eu acho que a reforma tributária no macro, né? É claro que vão ter setores que vão pagar mais, outros menos, vai ter uma mexida de reajuste na parte de incentivos fiscais, que eu sei que no Nordeste é muito sensível, mas, assim, de uma maneira geral, uma simplificação do sistema tributário, que é absurdamente complexo e ruim para o investimento produtivo no Brasil, ela vai ser boa. Então, nós vamos ter mais um impactozinho positivo de produtividade, sim. O que vem pela frente, aí eu não sei, eu não consigo ver muito outras reformas. Mas eu acho que a gente tem alguns sinais de que talvez aquele pessimismo mais acentuado de mercado de um crescimento muito baixo no Brasil, de 1%, talvez a gente esteja crescendo um pouco mais. O quanto mais nós vamos crescer depende dessas reformas que vêm pela frente. Perfeito, Aldi. Fazendo só um parêntese aí, falando de reforma tributária, e entrando
mais nesse tema de tributação e dos fundos exclusivos, né, tributação dos super ricos, que a gente tanto ouviu falar, mas que ainda não sabemos de fato o que, que vai acontecer, e eu sei que tem muita especulação e, enfim, muita coisa sendo falada. Eu queria um pouco da tua opinião nesse tema, para a gente falar de mercado internacional também, mas também sob uma ótica de muito a gente tem discutido que é necessário ser feito, mundo afora isso existe, né? Talvez seja um benefício brasileiro não existir, mas até que ponto ser talvez uma estrutura muito próxima a outros mercados globais vai fazer com que os investidores levem, né, os seus recursos para fora do Brasil, e isso pode prejudicar com fuga de capital. Então, qual que é a tua visão sobre essa tributação aí dos fundos e o que, que você acha que pode acontecer se eventualmente houver aí um erro na decisão do texto final, enfim, que a gente não faça adequado ao nosso mercado? Pô, Morel, eu tenho acompanhado bastante o tema de reforma tributária, principalmente, né, nas empresas que eu estou no conselho, um pouco também no mercado financeiro, né, por uma questão assim de gestão de recursos das famílias. Eu vou dizer primeiro o que eu acho que vai acontecer, tá? E depois eu posiciono um pouco sobre o quanto isso é bom, não é bom, quais são os custos. O que eu acho que vai acontecer é que efetivamente vai acabar se chegando um aumento de tributação aí em offshores e em fundos exclusivos. Tá? Isso eu acho que irá acontecer. Tem um debate que amadureceu, tem resistência, mas elas acho que foram vencidas. Irá acontecer, talvez com alíquota um pouco menor do que se imaginava antes, mas irá acontecer. O que eu acho que não irá acontecer é um movimento de aumento de tributação significativa em fortunas, em riqueza acumulada. Tá? E vamos lá. Essa primeira parte que eu acho que vai acontecer é sim um padrão OCDE, né? Um padrão de Europa, Estados Unidos, né? Nós estamos equalizando tributação com o que já acontece nos outros lugares, né? Qualquer um que se for tirar daqui e for aplicar fora vai ter esse tipo de procedimento tributário nesses modelos, tá? De offshores e fundos exclusivos. É, Agora, no caso da tributação sobre grande riqueza, e aí também usando o próprio parâmetro de OCDE, principalmente a Europa, tentou fazer lá atrás, né, em alguns países, e deu errado, deu muito errado justamente por isso. Você teve, no caso da França, teve muita fuga, né, de famílias com recurso significativo para outros países, para a Suíça, para a Itália, e quem foi fazendo foi tendo isso, e o que que aconteceu? Eles foram retirando. Né? Terminou. Então, assim, tem muito discurso aqui, né? Evidentemente que o Brasil é um país bastante desigual do ponto de vista de geração de renda e de estoque de riqueza, mas a gente sabe que também essas coisas, a forma correta de você arrumar isso é tendo um crescimento mais harmônico, mais sustentável, né? Com as pessoas tendo um nível de educação melhor, tendo mais oportunidades, né? Então, assim, eu acho que o aprendizado que tem no mundo é esse, e por isso que eu acho que, apesar desse discurso todo, né, que a gente precisa tributar muito os ricos, vai ser na renda, não vai ser no estoque de riqueza, de patrimônio, tá? Eu acho que é isso que vai acontecer. E acho que, de novo, se a gente vai ter, por conta do aumento de tributação em fundos exclusivos e offshores, eu acho que assim, putz, isso aí vai fazer com que a gente tenha mais saídas do Brasil. O Brasil, o fato é, e lamentavelmente, ele tem tido uma saída, e eu não diria, não é só, que me preocupa mais, não é só gente com estoque de riqueza acumulada, é gente que pode gerar riqueza, são talentos, né? Empreendedores, pessoas profissionais altamente capacitados, médicos, professores, né, que vão para os Estados Unidos, vão para a Europa. E essas pessoas também saem, não é nem tanto por isso, mas é porque a gente tem você olha para o futuro e aquilo que nós estávamos comentando, o mundo cresce 3,5, o Brasil crescia 1,5, o Brasil tem que gerar mais oportunidades, mais crescimento. Então, eu acho que é o seguinte, você equalizar com a CDE a tributação, eu acho que é ótimo, mas você tem que equalizar outras coisas também. Você tem que ter uma eficiência de educação, de prestação de saúde, de estabilidade econômica, né? E eu acho que esse é o caminho. Mas é isso mais ou menos que eu acho que vai acontecer em relação aos avanços de tributação aí entre renda e patrimônio. E, de novo, acho que vai ter a rodada da reforma tributária, o governo está fazendo paralelamente, né, através de MP, discutindo com o Congresso essa questão de offshores, e dos fundos exclusivos, e acho que vem ainda algum movimento de tributação adicional sobre renda, tá? Sobre renda do trabalho, até o final do ano.
Perfeito, Audi. Vamos falar um pouco agora de cenário internacional, e aí eu queria que você desse uma ênfase aqui, saindo do Brasil até chegar aí Europa, Estados Unidos, China, guerras e etc., mas que a gente pudesse falar um pouco sobre um tema que está super, eu acho que em voga, que é a questão da eleição presidencial aí na Argentina. Tem um efeito aí que pode acontecer entre, enfim, Massa, Milei aí estando um pouco na frente, você tem uma questão aí de provável abertura maior aos mercados, né? Isso pode gerar uma competitividade, em algum sentido, um impacto no Brasil, né? Enfim, até pelas medidas dessa, dessa política mais de direita e de livre mercado, mais libertária, que é o que ele tem defendido. Então, acho que falar um pouco aí de Mercosul, o que você está enxergando, o que você já está mapeando aí com essa possível vitória do Milei, positivo ou negativo, mas eu acho que é válido comentar. E aí falar um pouco dos Estados Unidos, né? A gente tem um Treasury aí batendo níveis, né? Até o de longo prazo também, acho que chegando a taxas que a gente não tem visto recentemente, né? Isso acontecer. Você fala também de um Fed Fund Rate aí bem alto e o quanto essa taxa de juros do Brasil pode cair com a velocidade mais alta a ponto de perder competitividade com o juro tão alto lá fora, né? E aí, bom, dá uma explorada no cenário internacional e os paralelos que isso tem também com a nossa economia, que eu acho que é importante. Ok. Bom, sobre a Argentina, bom, eu evidentemente sou um economista que defende mercado, liberdade econômica, né? Eu gosto do liberalismo bem fundamentado. Eu acho que, lógico que seria muito positivo a Argentina conseguir fazer um movimento mais pró-mercado, né, de maior abertura, de maior eficiência do que tem sido as últimas décadas, né, que é uma tragédia econômica. A Argentina, né, um século atrás, era a terceira, quarta maior renda per capita do mundo, né, uma renda per capita maior do que a média da Europa, do que Estados Unidos. E se deteriorou por políticas muito ruins, políticas públicas, governos muito ruins. Então, evidentemente, eu sou favorável a isso. A minha dúvida é entre o discurso e a prática, né? O Milei muitas vezes me parece assim, me dá a ideia de mais impulsivo, né? Por exemplo, a ideia de não ter um banco central, né? Assim, qual é o país do mundo que não tem um banco central? Assim, é claro que eu sei que isso tem uma tese, tem tese libertária de alguns economistas muito liberais, da história da moeda privada, né? Mas assim, eu ainda eu olho com uma certa cautela, né? Gostaria de ver qual é que é a equipe econômica, acho que me falta ver gente ainda. E a gente já teve algumas frustrações, né? O próprio Macri foi uma certa frustração para mim, eu esperava mais, acho que o Macri demorou muito para começar a fazer algumas reformas, então a Argentina é complexo, é difícil, mas certamente eu acho que vai ter um impacto grande do ponto de vista de Mercosul, né? Dito isso, eu acho que para o Brasil a grande saída talvez seja apostar um pouco menos em Mercosul e mais no mundo, né? Avançar em acordos como o acordo com a Europa, se integrar mais no mundo. O Brasil é uma economia muito fechada, né? A Argentina é menos fechada que o Brasil, com tudo que é fechada. Quando a gente faz saldo de exportações e importações, o Brasil é das economias ainda mais fechadas do mundo. Então, enfim, eu estou vendo com um pouco de cautela ainda, apesar de achar, claro, torcer para que a Argentina consiga fazer esse movimento mais em direção de uma economia mais de mercado. Sobre Estados Unidos, eu acho que essa é a grande discussão de economia internacional hoje, é o que a gente vai esperar de taxa de juros. Não para esse ano, próximo ano, mas vamos lá, para a próxima década. Eu estava já há muito tempo sendo economista, talvez contrário ao que era a média de mercado lá pelo final do ano passado, ainda iníciozinho desse ano, o pessoal achando que, os Estados Unidos, como a inflação está caindo, a taxa de juros subiu, mas vai cair rápido. Eu já há muito tempo dizia o seguinte: eu não vejo mais a taxa de juros dos Estados Unidos indo para um patamar como foi nessa última década. A última década é que foi fora do padrão, né? Quando a gente olha 60, 70, 80 anos de padrão de taxa de juros. E achava que a taxa de juros ia subir mais, né? O Fed ia subir mais e ela ia ficar alta por mais tempo. Mas confesso que, mesmo para mim, me surpreendeu um pouco os dados recentes e o que a gente vê de movimento provável no Fed é que seja talvez uma taxa ainda mais alta. Eu imaginava assim, quando o mercado estava achando que ela ia parar lá nos 4, eu achava que ela ia parar nos 5, e o mercado achava que ela ia cair rápido, eu achava que ela ia cair, mas não tão rápido.
Hoje eu já acho que, assim, não acho impossível ter mais algum aumento final de taxa de juros do Fed, então a gente indo para um negócio aí entre 5,5 até perto de 6, que é muito alto, e acho que ela vai demorar para cair, não vai cair naquela velocidade, e estou convencido que, assim, nós vamos ter um regime de taxas de juros globais por mais tempo, mais alta do que a gente esperava um ano atrás, 2 anos. Isso é lógico que tem impactos significativos. A gente está falando da economia americana, que é um mercado financeiro muito consolidado, valores de treasuries americanos absorvem muitos recursos, não só de outras treasuries no mundo, mas de outros segmentos de renda variável, né? E é lógico que isso tem impacto em bolsa, em custo de crédito. Agora, isso não está acontecendo, o paradoxo interessante disso é que não está acontecendo porque tem algum desastre econômico nos Estados Unidos, muito pelo contrário. Está acontecendo porque a economia americana continua incrivelmente robusta, né? Continua com taxas de desemprego próximas das mínimas de 50 anos. Então, tem um lado dessa história que tem uma economia que, mais uma vez, sai mais fortalecida da última crise de Covid, como saiu lá da quebra do Lehman Brothers. E quando a gente olha, principalmente com a Europa, comparando, né, a Europa sempre tem essa dificuldade, demora mais, toma mercado menos flexível, os Estados Unidos é muito flexível, mas, assim, essa robustez da economia americana hoje significa uma taxa de juros mais alta. E o mundo, aí, estendendo um pouco isso, com esses conflitos todos que a gente está vendo, né, de Ucrânia, agora Israel, e principalmente China, né? China, eu acho que começa a mostrar um problema de crescimento econômico, também é uma tese antiga que eu tenho, sempre quando o pessoal fala muito sobre China, eu digo, olha, China, a gente tem que olhar o que já aconteceu na Ásia, né? O Japão fez um milagre de crescimento econômico, o Japão cresceu a 12% depois da Segunda Guerra durante muito tempo, e o que aconteceu? O Japão envelheceu, as economias envelhecem, a sociedade envelhece, aí o crescimento tem que vir só da produtividade, e o Japão passou a crescer lá entre 0% e 1%. A Coreia do Sul também cresceu 12%. Claro, a diferença desses dois países é que eles chegaram lá a 40 mil dólares de renda per capita, eles enriqueceram, né? A China ainda não chegou lá. A China gerou muita renda, a China era muito pobre, muito mais pobre que o Brasil, e hoje tem lá 14, 15 mil dólares de renda per capita, é quase 50% acima do Brasil, mas não chegou nos 30, 40 mil dólares. E o crescimento desacelerou muito, e eu acho que ele vai continuar mais baixo por conta disso. Acabou o bônus demográfico da China, tudo virar de produtividade. Não vai ser 0 ou 1% de crescimento no Japão, mas está com uma cara de ser alguma coisa e talvez mais 3, não é mais 12, longe disso, não é 6. Então, agora isso é um problema para o mundo? Também não vejo, porque eu vejo a Ásia robusta, né? Índia crescendo muito, Indonésia crescendo muito, Vietnã crescendo muito. Esse fenômeno de crescimento parece não é um fenômeno japonês ou coreano ou chinês, é um fenômeno asiático. São países com muita gente que durante um tempo eram muito jovens, trabalham muito, geram muita riqueza, fizeram umas lições de casa certa, investiram em educação, né? Então, o mundo hoje, assim, eu diria, eu tenho tem uma preocupação de longo prazo que é mais geopolítica, que é assim, como é que China vai lidar com um crescimento mais baixo, e essa disputa geopolítica China e Estados Unidos não é pequena, né? Não é uma guerra ali na Ucrânia, não é uma invasão no Kosovo, não é Iraque, é Estados Unidos e China, né? Mas quando a gente olha no curto prazo hoje, eu acho que a atenção maior dos mercados, principalmente dos investidores, é essa quase certeza que eu diria hoje, que é uma taxa de juros mais alta, né? E é mais alta, não é porque teve um problema sério na economia americana, não. Ela está bem, está robusta, mas está muito aquecida ainda. E para desacelerar, a taxa de juros vai ter que continuar mais alta por mais tempo. E aí, Aldo, só para a gente finalizar, como é que você vê, então, toda essa perspectiva global, olhando aqui para o Brasil, falando, acho que dando uma ênfase um pouco maior em política monetária, acho que no final da fala ali, quando você colocou sobre o Brasil, você falou aí de olhar para uma taxa de 8,5, né? Então, até que ponto talvez isso impacte, né? Já que você consegue desenhar esse novo cenário mundial aí para a próxima década, pelo menos, no Brasil, em termos de política monetária, porque a gente tem uma questão também de competitividade global, de atração de investimentos e tudo isso, né? Então, o Brasil de juro alto com o mundo de juro alto, acho que alguma coisa pode ser diferente também desse ponto de vista. É um bom ponto, né? Um tanto difícil de a gente projetar lá para frente. Eu acho que do ponto de vista de taxa de juros, a lição aqui interna com a inflação está bem feita, então o componente de inflação a gente pode dizer que está relativamente resolvido. Agora nós temos esse componente diferencial de juros, né?
Então, vamos lá, se a taxa de juros americana fica num 6%, tá? E vamos supor que ela fica nisso porque o Fed está mirando os 2% de meta deles, tá? Ela vai ficar transitoriamente aí com R$ 4, né? O Brasil, se a gente chegar na nossa meta de 3 e a gente botar aí, vamos supor, 5 de taxa de juro real, a gente estaria com 8 de nominal contra 6 deles. Aí a gente tem que olhar para esses fatores, tipo risco Brasil hoje, que, assim, comparado com o padrão histórico, está baixo ainda, está muito baixo, está com reservas altas, né? Então está abaixo de 200 base points. Ele ficar ali 150, 100, a gente precisa mais ou menos entre 1,5 de diferencial de juros, né, para esse fluxo. Então, tem 1% de inflação mais alta aqui, vamos botar uma gordura de 200, a gente precisa de uns entre 2 e 3% de diferencial de juros com os Estados Unidos, tá? Então, se a gente estivesse falando 6 lá, 9 aqui, eu não acho que, se a gente fizer as coisas certas aqui internamente, política fiscal, manter a inflação baixa, a inflação próximo da meta de 3, né? Não é mais a nossa preocupação, que a gente tinha muito grande quando abria a taxa de juros lá fora, no passado, no Brasil, que a inflação saía de controle, câmbio saía, e aí, assim, o diferencial era uma partezinha só do prêmio, e o prêmio de risco, vamos lembrar, o Brasil teve prêmio de risco em 2002 de 2.400 pontos. Né? Então, a gente está falando uma coisa absurda de diferença. Hoje a gente está falando lá de 160, 150 base points. Né? Então, assim, eu acho que vai ser um mundo de capital mais caro. As empresas que tomaram juros zero lá fora, e hoje as empresas brasileiras não tomam só dinheiro aqui no Brasil, tomam lá fora, as grandes empresas, vão tomar mais caro. Tá? Então, isso é um fato. O custo de capital vai aumentar. Agora, a gente não vai ter um problema de fluxo de capital grande por causa de política monetária. O que a gente vai crescer mais ou menos é se nós fizermos as coisas certas dentro do Brasil, na minha opinião. Que é continuar avançando em reformas, fazer uma boa reforma tributária, tirar essa celeuma das privatizações, concessões. O Brasil precisa ainda fazer, precisa muito investimento em infraestrutura, melhorar muito a qualidade da educação. São essas frentes, são as velhas frentes. É isso aí que vai fazer o país crescer mais. Aí, se a gente fizer isso, mesmo com o mundo com um pouco mais de dificuldade de crescimento, a gente pode aumentar a nossa taxa de crescimento. Né? O capital não deixou de vir para o Brasil nunca, porque o mundo estava muito escasso de capital. O capital tem migrado para países que crescem mais. Então, eu acho que essa é a receita. Manter as coisas certas de política monetária e inflação para esse nível de taxa de juros nos Estados Unidos não sacrificar demais, a gente não tem que aumentar muito a taxa de juros aqui. E, de outro lado, crescimento vir de continuidade de reformas, persistir em reformas econômicas. Meu amigo, muito obrigado pelas suas análises, colocações, suas sugestões, insights de mercado, sempre numa leitura muito realista, mas com otimismo sempre. Eu acho que analisar o cenário local, o cenário internacional, com a criticidade e a técnica que você nos traz, é muito bom. Então, muito, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade que você tem aqui à Astor e aos nossos clientes, e sempre por essa imparcialidade na análise, e com bastante bagagem técnica, né, para subsidiar todas as suas colocações. Um abraço.